Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. E se eu te dissesse que a morte não é o fim? Pelo menos, não para as nossas células. Que interessante. Como assim? Que mesmo depois que um organismo para de funcionar, as suas partes podem se reorganizar e, literalmente, criar novas formas de vida. Parece roteiro de filme, né? Mas é exatamente o que uma nova e, nossa, impressionante linha de pesquisa está descobrindo. Exato. É um fenômeno que eles estão chamando de terceiro estado. Uma fase que fica ali, sabe? No limbo entre a vida e a morte. E que tá virando de cabeça para baixo o que a gente achava que sabia. Então, é para isso que estamos aqui. A nossa missão hoje é mergulhar fundo nesse material e entender o que são os genes zumbis. Um nome tanto. E como cientistas, por exemplo, na Universidade Tufts e em Harvard, estão construindo biobots com células humanas. E, claro, o que isso significa para o futuro da medicina. Vamos nessa? Vamos lá. A gente sempre pensa na morte como um interruptor, né? Sim, liga e desliga. Exato. Ligou, desligou. Fim de papo. Mas pelo que eu li aqui, a realidade é bem mais bagunçada. É mais como uma demolição controlada, onde algumas luzes continuam acesas por um tempo. É uma ótima analogia. A morte do organismo como um todo não é um evento uniforme. A definição clínica que a gente conhece, parada cardíaca ou morte cerebral, é só o começo do processo. Ah, então tem mais coisa acontecendo? Muita coisa. A nível celular, a história é outra. Existe uma verdadeira hierarquia de sobrevivência e as células não morrem todas ao mesmo tempo. E essa diferença de tempo é grande, tipo minutos, horas? Gigantesca. As células do cérebro, por exemplo, são as mais frágeis. Ficam sem oxigênio por alguns minutos e já era, dano irreversível. Ok, essas são as primeiras a irem embora. Sim, mas aí você olha para outros tecidos e a coisa muda. Células de músculo ou fibroblastos, que são células da pele, podem sobreviver e ser cultivadas em laboratório por dias, às vezes semanas depois da morte do organismo. Semanas? Nossa! E as mais resistentes de todas? As fontes falam muito das células da traqueia. Sim, elas são surpreendentemente resistentes. Continuam vivas com um maquinário pronto para se dividir por muito tempo depois da morte sistêmica. Então é essa janela, esse descompasso entre a morte do chefe, que é o organismo, e a sobrevida dos funcionários, as células, que abre a porta para esse tal terceiro estado? Esse é o ponto-chave. É nesse intervalo que o organismo morreu, mas suas células não. E o mais importante, livres do controle central, elas se tornam capazes de coisas novas. Que coisas? A morte do todo, na verdade, liberta o potencial das partes. Ok, essa ideia de libertação é a parte mais maluca para mim. O Dr. Michael Levin, um dos pesquisadores principais, usa uma analogia genial. A da hipnose. Essa mesma. Ele diz que, durante a vida, o organismo hipnotiza as células para que elas construam um rim, um fígado. É uma espécie de escravidão cognitiva. É uma analogia muito poderosa porque captura a essência da coisa. Num corpo multicelular, as competências individuais de cada célula são totalmente suprimidas em nome do bem maior. Certo. Uma célula do fígado não pode simplesmente decidir que agora quer ser uma célula do coração. Ela tem uma função e fica nela, ponto. Mas aí o maestro para de reger a orquestra? E os músicos começam a tocar o que querem. Quando o organismo morre, essa hipnose se quebra. Os sinais elétricos e químicos que mantinham as células na linha, presas às suas funções, simplesmente desaparecem. E em vez de entrar em pânico e morrerem, elas fazem o quê? Pedem as contas e vão procurar outro emprego. De certa forma, sim. Elas recuperam sua autonomia. Em vez de simplesmente se degradarem, elas começam a procurar novos estados de equilíbrio. Elas voltam a um comportamento mais primitivo, mais ancestral, de explorar o ambiente e cooperar com as vizinhas mais próximas. É como se elas olhassem uns para as outras e dissessem: ok, o plano antigo já era. Qual o novo plano?
Um novo plano. Mas para isso elas precisam de um novo conjunto de instruções, certo? E pelo que eu li, é aí que a coisa fica com um nome de filme de terror. Tanatotranscriptoma. Que diabos é isso? É um nome tanto, né? Mas é ciência pura. É o conjunto de todos os genes que são ativados depois da morte do organismo. Peraí, ativados depois? Totalmente contraintuitivo. Em estudos com peixe-zebra e ratos, os cientistas analisaram tecidos por até 96 horas após a morte. A lógica dizia que a atividade dos genes deveria, sei lá, cair até zerar. Mas eles viram o exato oposto. Espera aí, mais de 1000 genes? Então depois que o corpo desliga, uma parte dele na verdade está dando a festa mais barulhenta da sua vida? Isso muda tudo. É uma festa e tanto. Eles observaram um aumento explosivo na transcrição de mais de 1000 genes diferentes. Caramba! Estamos falando de 1 a 2% de todos os genes sendo ligados pós-morte. E não foi um pico aleatório. A atividade máxima de alguns desses genes zumbis acontecia entre 24 e 48 horas depois da morte, o que indica um processo biológico organizado, não uma degradação caótica. Ok, estresse, inflamação, parece que a célula está em modo de pânico, apenas tentando sobreviver. Mas isso não explica como elas constroem coisas novas. Existe algo mais acontecendo. Algum outro tipo de gene sendo ativado. Sim, e é aqui que a mágica acontece. A categoria mais importante que é reativada é a dos genes de desenvolvimento, os genes embrionários. São os mesmos genes que guiaram a formação do corpo no útero e que depois foram silenciados, desligados na vida adulta. Uau! Então é como se a célula, no meio do caos, achasse o manual de instruções original, o Como Construir um Corpo para Leigos, e começasse a ler tudo de novo. É uma forma perfeita de descrever. Esses genes dão um roteiro genético que permite às células se reorganizarem em novas estruturas, como os biobots que a gente vai falar. E como isso é possível? Como esses genes que estavam trancados, de repente ficam disponíveis? A teoria principal é epigenética. Pense no nosso DNA como uma biblioteca gigantesca. Durante a vida, o corpo gasta muita energia para manter a maioria dos livros trancados, né? Certo, especialmente os mais perigosos. Exato, especialmente os manuais de como construir um bebê. Eles ficam trancados e empoeirados nas prateleiras mais altas. Após a morte, a eletricidade da biblioteca acaba. A energia, o ATP, despenca. E sem energia? As trancas eletrônicas se abrem. De repente, esses livros antigos e poderosos caem no chão, abertos para qualquer um ler. As células começam a ler esses manuais de instrução ancestrais novamente. Fantástico. Ok, então as células estão livres, com um manual de instruções genético redescoberto, mas como elas decidem qual página ler? Se todas têm o mesmo DNA, o que impede de virar um caos de tecidos aleatórios? Parece que falta uma camada de comando aí. Falta o software. E é aí que entra o trabalho de Michael Levin com a bioeletricidade. A tal da cola cognitiva. Essa mesma, a cola cognitiva que ele descreve. Todas as células do nosso corpo, não só os neurônios, se comunicam usando sinais elétricos. Esses sinais, gerados por íons passando através de suas membranas, criam redes complexas que guardam memórias de padrões anatômicos. Então é a eletricidade que fala. É a bioeletricidade que diz para um grupo de células: "Ei, vocês vão formar um óleo, não um joelho." Então, nesse terceiro estado, com as células soltas, elas começam a conversar eletricamente de novo e formam uma nova rede, um novo plano. Exatamente isso. Elas estabelecem novas redes bioelétricas e criam um novo indivíduo coletivo, com objetivos muito mais simples: se mover, se agrupar, encontrar outras células. A implicação disso é gigantesca. Você pode, teoricamente, reprogramar a forma de um tecido ou órgão só manipulando esses sinais elétricos sem tocar em um único gene do DNA. E essa teoria toda saiu do papel e virou realidade com os Xenobots, os primeiros robôs vivos. Eu lembro de ler sobre isso em 2020 e achar que era pegadinha, que era ficção científica. Foi um marco que abalou a biologia. Os Xenobots foram a primeira prova de que isso era possível.
Eles pegaram células-tronco da pele de embriões de sapo da espécie Xenopus lavis. E como foi o processo? O processo de construção foi uma parceria entre homem e máquina. Um supercomputador desenhou e um biólogo construiu. É isso. Isso, foi uma abordagem top-down, de cima para baixo. Um supercomputador, usando algoritmos de evolução, simulou milhares de formatos para ver quais seriam mais eficientes para se mover na água. E aí? Depois, os cientistas, com uma habilidade cirúrgica incrível, esculpiram manualmente as células vivas para que elas tivessem os formatos que o computador projetou. E as habilidades deles eram de outro mundo. Nadavam, se curavam sozinhos se fossem cortados. E a parte que quebrou a internet. A tal da replicação cinemática. Aquilo chocou a todos. Eles não se reproduzem biologicamente. Em vez disso, eles agem como pequenos tratores vivos. Tratores vivos. Eles nadam pelo ambiente, encontram outras células de sapo soltas e começam a empurrá-las e juntá-las em pequenas pilhas. Depois de um tempo, essas pilhas se organizam e viram novos xenobots que saem por aí fazendo o mesmo. Isso é bizarro, quer dizer, é vida, mas ela não se reproduz como vida, ela se constrói. É como se um monte de tijolos se juntasse para construir uma casa e essa casa saísse por aí juntando mais tijolos para construir outras casas. Exato. A nossa biologia não tem nada parecido com isso. É uma forma de reprodução por movimento, algo nunca antes visto no organismo multicelular. Mas, como você disse, isso era com células de sapo, de embriões. O grande salto, o que torna isso relevante para a medicina, foi chegar nas nossas células, os anthrobots. Exato. Publicado em 2023. E a diferença é brutal, né? Total. Da água para o vinho. Primeiro, a origem. Células da traqueia, de doadores humanos adultos, não são células-tronco embrionárias, são células normais, já especializadas. Ok. E segundo, e mais importante, a construção mudou completamente. Foi uma abordagem bottom-up, de baixo para cima. Eles não precisaram mais do escultor. Ninguém precisou esculpir nada. Os cientistas apenas colocaram nas células numa placa de cultura, com as condições certas, e elas, sozinhas, espontaneamente, se juntaram e formaram pequenas esferras, os anthrobots. Sozinhas. Sozinhas. E elas se organizaram de um jeito que os cílios, que na traqueia servem para varrer muco, ficaram virados para fora, funcionando como pequenos remos. Isso é inacreditável. Então essa capacidade de se reorganizar e criar algo novo não é uma esquisitice de sapos, é uma propriedade fundamental da vida que está latente nas nossas próprias células. É exatamente essa a grande conclusão. E isso torna a tecnologia escalável. Deixou de ser um artesanato de laboratório e passou a ter o potencial de se tornar um processo de biofabricação. Ok, chegamos na parte que todo mundo quer saber. Já que temos esses robozinhos feitos de células humanas, como eles podem nos ajudar? Já tem alguma aplicação prática sendo testada? Sim, e os resultados iniciais são de cair o queixo. A aplicação mais impressionante até agora foi em regeneração neural. Uau! No experimento, os pesquisadores fizeram um arranhão, uma lesão, numa camada de neurônios humanos cultivados em laboratório. Em seguida, eles adicionaram um enxame de anthrobots no local. E eles fizeram o quê? Consertaram os fios? De uma forma surpreendente, sim. Os anthrobots se agruparam e formaram uma espécie de ponte viva sobre a falha. Uma ponte de células. Uma ponte viva. E o resultado foi que os neurônios debaixo dessa ponte se regeneraram muito mais rápido e de forma mais completa do que nos testes sem os anthrobots. E o mais incrível, sem nenhuma engenharia genética. Peraí, como assim? A simples presença física e a sinalização bioelétrica deles pareceu instruir os neurônios a crescer de novo. As implicações para lesões de medula espinhal ou danos na retina são absurdas. E fora da neurologia, o que mais se imagina? Eles são vistos como faxineiros inteligentes para o corpo. Por serem microscópicos, poderiam navegar por lugares apertados. Uma ideia é usá-los para raspar mecanicamente placas
placas de gordura que entopem as artérias. Limpeza de artéria. Isso. Outra, para pacientes com fibrose cística, onde eles poderiam usar seus cílios para ajudar a limpar o muco grosso que se acumula nos pulmões. E a ideia de levar quimioterapia direto no tumor. É uma das mais promissoras. Diferente de nanopartículas que flutuam passivamente na corrente sanguínea, os biobots poderiam nadar ativamente contra o fluxo, entrar no meio de tumores sólidos e liberar a carga de medicamento só lá dentro. Minimizando os efeitos colaterais. Exato, poupando o resto do corpo. Parece a solução para tudo. Mas, sendo realista, qual o cronograma para vermos isso nos hospitais? Quando vou poder pedir para o meu médico um tratamento com Antrobots? Calma. Vamos gerenciar as expectativas. Agora estamos na fase in vitro, de otimização, que deve levar de 1 a 3 anos. Ok, chão de fábrica. Isso. Depois vem a fase pré-clínica, testando em animais, que leva de 3 a 7 anos. Se tudo der certo, talvez daqui a uns 7 a 12 anos, a gente veja os primeiros testes em humanos. Uma década, talvez. Provavelmente começando com coisas mais simples, como aplicações na pele ou dentro do olho, que são ambientes mais controlados. Certo. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Mas isso tudo mexe com a nossa cabeça, né? Se um Antrobot for feito com as minhas células, ele é uma parte de mim. Vira o paradoxo do navio de Teseu, só que biológico. Com certeza, força a gente a criar novas categorias. A classificação que os bioeticistas estão usando é artefatos vivos. Artefatos vivos? São entidades biológicas, feitas de células vivas, mas não têm o status moral de um ser. Não tem cérebro, não sentem dor, não tem consciência. E a questão do consentimento, se as células vierem de doadores que já morreram. É um ponto legal e importantíssimo. Os protocolos atuais de doação de órgãos não prevêem a criação de novas entidades a partir dos tecidos. Vai ser preciso criar um novo tipo de consentimento, onde a pessoa possa autorizar especificamente o uso de suas células para biofabricação depois da morte. Entendi. E, claro, o medo de todo filme de ficção científica. O risco de um apocalipse da gosma cinza, onde esses biobots se replicam sem controle e dominam o mundo. Isso é uma preocupação real. É uma preocupação compreensível, mas os cientistas envolvidos argumentam que no design atual eles são intrinsecamente seguros. Existem várias barreiras de segurança naturais. Por exemplo? Primeiro, eles não comem, não têm sistema digestivo, vivem de uma reserva de energia limitada que a célula já tem e morrem quando ela acaba. Ok, bateria com tempo limitado. Exato. Segundo, não tem órgãos reprodutivos. A tal replicação cinemática dos xenobots não foi vista nos Antrobots e mesmo aquela dependia de um suprimento externo de células. E o mais importante, eles têm um prazo de validade. Vivem de 4 a 6 semanas e depois se biodegradam naturalmente. É um interruptor de desligamento biológico. Então o risco real não é eles virarem uma praga, mas sim um mau uso por parte de humanos. Exatamente. O risco do uso duplo de alguém projetar biobots para carregar uma toxina ou para entupir uma artalha de propósito é real. E isso vai exigir regulamentação, como qualquer tecnologia poderosa. Então, para a gente fechar essa jornada, o que a gente está começando a entender é que a vida não é binária. Não é um simples ligado e desligado. Definitivamente não. É um processo contínuo e incrivelmente resiliente. Estamos saindo da era de ler a biologia para entrar na era de escrever e construir com ela. É a conclusão perfeita. É um paradoxo incrível. Ao estudar o que acontece logo após a morte, estamos descobrindo novas maneiras de curar e sustentar a vida. A grande revelação é a plasticidade. O potencial que existe adormecido dentro das nossas próprias células. Talentos escondidos. Elas têm talentos ancestrais que a organização complexa do nosso corpo simplesmente mantém sob controle. A pesquisa sugere que o impulso fundamental da vida talvez não seja só manter o indivíduo, mas sim a capacidade das suas partes de sempre encontrarem novas formas de cooperar e existir, mesmo depois que a estrutura original desmorona. Isso redefine o que sobrevivência significa no nível mais básico da biologia. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário,
curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!